Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Eterno Deus, diante do Senhor, queremos te agradecer, ó Pai amado, pela salvação em Cristo Jesus, e também, ó Pai querido, por essa igreja que o Senhor estabeleceu aqui nesse bairro. Sabemos, ó Pai, que existem outras igrejas que formam o teu corpo, e queremos rogar para que haja salvação na tua casa, na tua igreja, ó Senhor. E fale conosco, ó Pai, naquilo que precisamos melhorar como servos e servas do Senhor, dentro do teu corpo, como podemos usar os nossos dons espirituais, como podemos ser usados pelo Senhor. Ó Pai, há almas que estão clamando, ó Pai, pela tua ajuda, pelo teu conforto, que pessoas assim, ó Pai, que se encontram hoje aqui, lance aos seus pés toda a sua ansiedade, que possa estar com o coração tranquilo para ouvir a tua palavra pregada hoje à noite. Mais uma vez, ó Pai, me perdoe, me purifique e use a minha vida, ó Pai, para falar a tua palavra. É isso que eu te peço, agradeço, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, amados irmãos. Qual é a verdadeira igreja? É o título da mensagem de Deus para hoje à noite. É uma pergunta que muitos fazem. Há tantas igrejas hoje, não é? Existindo no mundo. Hoje se abre portas até mesmo de pequenos antigos bares e transformam em igreja. Qual é a igreja certa? Qual é a igreja que realmente eu posso frequentar? O que quer dizer o termo igreja? Olha, a palavra etimologia, para quem não sabe, é a ciência que fala, que estuda a história das palavras. A palavra etimologia vem do grego étomos, que é real, que é verdadeiro, junto com logos, que quer dizer estudo, descrição, relato. Então significa hoje o estudo científico da origem e da história de palavras. E é nessa etimologia que nós vamos ver qual o significado da palavra igreja, segundo esse estudo. Etimologicamente, a palavra grega eclesia, uma palavra ligado ali então com duas funções, é composta de dois radicais gregos, ek, que significa para fora, e eclesia, que significa chamados. A etimologia da palavra igreja para o mundo secular quer dizer assembleia ou reunião ou convocação. Essa etimologia da palavra igreja, usado pelo mundo secular, iniciou ali naquele período, principalmente com o Império com o Império Grego. Contudo, para se entender o significado corretamente, é de extrema importância compreender que essa palavra tem origem no contexto da democracia ateniense. Hoje, o Alex leu um trecho onde Paulo ele confronta os atenienses, que eles estavam ali colocando algumas imagens, e ele visitando então aquela cidade, ele encontra um pedestal onde não tinha imagem nenhuma, e ele diz que ali era o Deus que eles creem, né? O Deus que não é feito de imagem, de uma escultura. Mas a palavra igreja aqui, a etimologia dessa palavra para os gregos quer dizer então simplesmente assembleia, e nasce ali então com este povo. Os cidadãos eram chamados para fora de suas casas particulares, para se reunirem publicamente na praça. Em grego, a palavra aiopá
quer dizer agora. Eles eram chamados naquele instante para resolver problemas políticos daquela cidade. E aqueles que não saíssem de suas casas eram chamados, acredite, de idiota. Aqueles que estavam fazendo pouco caso da política que ia resolver os problemas locais daquela cidade, daquele povoado. Portanto, eclesia ou igreja em português significava simplesmente a assembleia ou congresso público de cidadãos gregos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 32 e 39, 41, fala um pouco segundo esses povos, segundo os gregos, né? Dizendo então que igreja nada mais é do que uma assembleia, do que uma convocação, e é ligado com a política. A igreja então pode designar reuniões de pessoas sem estar necessariamente ligada, associada a uma edificação, um prédio. Até aí, amados irmãos, nós também cremos que a igreja não está de fato ligado com um edifício, com paredes. E nós vamos falar um pouco sobre então o que é a igreja segundo a palavra de Deus. Algumas pessoas querem então discutir, dizendo que o termo igreja que os cristãos usam hoje é errado. Eclesia quer dizer chamados, né? De dentro para fora. No conceito religioso, bíblico, muitos acreditam que nós somos chamados de fora do mundo para adorar a Deus, fora do pecado para ter uma vida santa diante de Deus. E eles dizem, através da etimologia dessa palavra, que nós estamos errados nesse conceito, porque quando se trata da ciência, do estudo, da história daquela palavra, não é porque fala tirados, né, de dentro para fora, quer dizer que está relacionado tirando do mundo. E eles usam até mesmo a própria palavra de Deus para dizer que Jesus Cristo disse para que o Pai não tirasse nós do mundo. E isso é real. Fala na oração sacerdotal, onde Jesus Cristo fala com Deus ali em Mateus, que ele fala: ó Pai, eu rogo para que não os tire do mundo, porque eu ainda estou do mundo, mas nós não somos do mundo, né? Ele dizendo que os seus não são do mundo, mas que proteja cada um deles. Fato. Igreja não quer dizer sair desse mundo, quer dizer não viver o sistema desse mundo, não se apoiar às realidades que esse mundo vive. É esse o termo igreja, segundo a palavra de Deus. Mas aí os grandes estudiosos, usando então essa ciência da palavra, né, da história da palavra, quer deturpar a palavra igreja. Eles até usam para ensinar um pouco sobre o termo da palavra borboleta, que em inglês quer dizer, na etimologia dela, que está falando que é manteiga, que é a verdade, e mosca. Essas duas junções, então, se dá a palavra borboleta. Mas isso não quer dizer que a borboleta, ela é feita da manteiga, ou ela está na manteiga. E eles querem concluir, então, que nós estamos errados, dizendo que eclesia é aqueles que foram chamados de dentro do mundo para fora dele. No sentido espiritual, nós fomos chamados para sair do sistema desse mundo e viver para Deus. É para que a gente possa entender um pouco o conceito da palavra igreja. No texto bíblico do Novo Testamento, a palavra igreja aparece por diversas vezes, sendo então utilizada como referência a um agrupamento de cristãos e não a edificação de templos. Fato, como eu falei hoje de manhã na IBD, a igreja nasce ali em Atos capítulo 2, só que ela já é comentada antes daqueles dias, pela própria boca do Senhor Jesus Cristo, no versículo que eu li, Mateus capítulo 16, versículo 18, onde Pedro está conversando com Jesus acerca da salvação.
E ali então Jesus declara que ele, Jesus, é a pedra angular, que é a igreja, e que na qual todos que nele crêem será edificada, e as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja, a casa de Deus. E a pergunta que eu fiz nessa manhã para a igreja: por que os portões ou as portas do inferno não irá prevalecer contra a igreja? Porque a igreja verdadeira é aquela que aceitou a Cristo e o Espírito Santo habita nela. Em outras palavras, a igreja não vai ser lançada no inferno. A igreja, quando alguém que faz parte do corpo de Cristo chega a morrer, não vai mais para o inferno, e sim para o céu. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, a casa de Deus, porque a igreja são os salvos em Cristo Jesus. Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa já é uma segurança da própria salvação. Amém? Então, o termo igreja está errado da forma como ensino, a ciência, não é? A etimologia dela dizendo que então é só apenas uma assembleia, um chamado. É além disso, é além disso. A palavra igreja aparece no Novo Testamento pela primeira vez no livro de Mateus 16, 18, quando Jesus Cristo afirma que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno nunca iria prevalecer sobre ela. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo instituiu a igreja, portanto, e não é uma invenção humana. Foi Deus quem a criou, e não homens. Para que foi construída? Para que sua mensagem da salvação fosse transmitida para todo o seu povo, em todos os tempos, e o nome de Deus fosse glorioso, né? Fosse exaltado. Igreja, no sentido genérico, religioso, tem várias acepções ou uso dependendo do contexto. Em primeiro lugar, e mais elementar, se refere ao conjunto, reunião, congregação ou assembleia de cristão. Não para algo político, como colocaram ali no estudo, na ciência da palavra, mas para adorar ao nosso Deus. Segundo, pode designar de forma geral a igreja universal, compostas então por todos os cristãos de todos os tempos e lugares. Por isso que hoje na ceia eu falei sobre a restrição. Nós somos restritos no sentido de que não é qualquer um que pode participar da ceia, porque tem que ser salvo em Cristo, batizado para participar. Mas não é restrito somente para a nossa igreja, é aberto para todos os santos espalhados para o mundo, porque cremos que a igreja não é composta por uma placa, não é a placa que salva aquela igreja, não é a igreja Vitória e aí vai, é Cristo quem salva. E Cristo, quando nos salva, fazemos parte do corpo de Cristo, que é então chamado igreja. Um erro que muitos fazem, amados irmãos, é dizer que eu sou a igreja, que você é a igreja. Lembra que você, em particular, somos o templo do Espírito Santo. No momento que nós cremos em Jesus, o Espírito Santo habita em você, você é templo. A palavra igreja, ela só é real quando o corpo de Cristo está junto. Então a igreja é igreja quando está nessa assembleia, nessa reunião, nessa união, quando estamos juntos, aí é igreja. Por isso que os desigrejados, aqueles que creem que não há necessidade de uma igreja local, de um prédio, eu posso adorar a Deus lá na minha casa. É errado dizer isso, porque você individualmente não é igreja, você é templo do Espírito Santo. A igreja, por mais que ela seja singular na palavra, ela é plural, porque ela é composta de pessoas, e não só de uma pessoa. A igreja é o corpo de Cristo, reunido,
ok? Esta é a verdadeira igreja, e não uma pessoa somente, ou só porque leva o nome de uma placa. Isso não é igreja. Em terceiro lugar, pode designar um conjunto particular de cristãos de uma cidade ou localidade, como vemos nas diversas cartas do Novo Testamento, escrita para uma igreja em uma localidade. Mas não podemos concluir que a verdadeira igreja bíblica esteja relacionada ao termo de uma etimologia grega, pois uma assembleia ou uma reunião poderia também ser feito com qualquer grupo de pessoas não ligadas à pessoa de Jesus Cristo. Não é porque há uma reunião de pessoas, de uma certa forma, podemos considerar igreja. Então, é uma realidade e um erro ao mesmo tempo, dizer que todos que estão aí com suas portas abertas realmente são igrejas. Algumas levam o nome de igreja, mas igreja são somente aqueles que professaram que Cristo é o Senhor, que professaram que Cristo é o Salvador, que creram e aceitaram Ele como Salvador e Senhor. Se Cristo é o Senhor, nós temos que servir, e servir não é lá da minha casa, é estando junto com o corpo de Cristo. Lógico, vamos nos separar durante a semana, mas essa é a verdadeira igreja. O problema hoje, amados irmãos, que muitos estão abrindo portas aí dizendo que é igreja. Hoje há vários nomes, até mesmo estranhos. Viajando para São Paulo, eu encontrei uma igreja, uma placa, que dizia Igreja do Guspe Santo, baseando naquele fato que Jesus gospe no barro para curar aquele cego. Daí então, quando você vai adentrar naquela igreja e ouvir a mensagem, qual é? Mensagem de prosperidade e de cura. Mas deixam Cristo de lado, deixam Cristo de fora. É o que está acontecendo muito. Igreja é aquela que prega Cristo, que vive Cristo e que são salvas por Cristo. Dentro da igreja pode ter pessoas que não é igreja, mesmo estando reunido. São as pessoas que ainda é o joio e não é o trigo. Lembra dessa parábola? Que na igreja não tem como ver quem é quem, mas Deus conhece os nossos corações. Ele sabe quem é o joio e quem é o trigo. A nossa oração é que o joio se transforme em trigo. Como? Se arrependendo dos pecados e crendo em Jesus Cristo. Mas não podemos dizer que todas as denominações verdadeiramente é a igreja de Cristo. É um erro dizer isso. Há outra questão. Números não faz daquele local uma igreja. Há igrejas lotadas, cheias, até de 5.000 pessoas, mas muitas vezes cheia de pessoas mais vazias do Espírito Santo, vazias da salvação. Hoje, muitas pessoas buscam uma igreja como um clube social, achando que seus pecados vão ser perdoados somente por você frequentar uma igreja. Mentira, isso seria obras, e obras não salva ninguém. Somente Cristo salva. Por isso que tem muitas igrejas cheias, principalmente porque Satanás está usando até mesmo o próprio púlpito para ser Laodiceias, aquela igreja que tem deixado Cristo de fora, e começa a pregar prosperidade, sobre amor conjugal, sobre cura, qualquer outra coisa, menos que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Devemos entender que igreja verdadeira é aqueles que creem em Cristo, mais nada. Aí você se transforma o templo do Espírito Santo e reunidos, porque a igreja ela é feita por pessoas, aí então pode ser chamado de igreja. Amém, amados irmãos? Que não venhamos nos confundir, achando que qualquer casa aberta aí, qualquer prédio, é igreja. Não é. Quando Cristo voltar, Ele vai arrebatar a igreja deles, aqueles que creram nele. Alguns de vocês já assistiram o filme sobre arrebatamento. De repente pessoas começam a sumir, mas outras não é?
Eu vi um filme que o pastor ficou e outros foram. Não é porque eu sou pastor que eu posso dizer que eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu evangelizando um dia na rua, eu entreguei um folheto e aquela pessoa lá falou: olha, eu não preciso disso. Eu falei: por quê? Porque eu já sou pastor. Eu falei: sim, mas é uma pequena parte das escrituras, você pode. Eu falei assim: não. E eu falei assim: mas aí fala sobre pecado, que nós devemos pedir perdão. Ele falou assim: você está me chamando de pecador? Eu falei assim: na realidade todos nós somos. Todos nós somos. Aí ele falou: vai para o inferno você e o seu pecado. Ele falou assim: eu sou salvo, eu sou da Deus é amor. Eu só citei o nome da igreja porque é um erro dizer que só por ser pastor é salvo. Ele não soube me explicar que a salvação vem de quem? De Cristo, que Ele é o autor da salvação. Ele está vivendo por obras, achando que por ser pastor, fazer coisas boas, vai salvar ele. Irmãos, o inferno está cheio de boa intenção. Está cheio de boa intenção. O inferno pode estar cheio de pastores. O inferno pode estar cheio de irmãos que diziam ser irmãos, mas no fato não era. Há trigos no meio da igreja. Então dizer que, aquela é a igreja, esta é a igreja verdadeira é o corpo de Cristo, é aqueles que creram nele como o Senhor e Salvador, o Messias, e não outros. Mas nós que somos o corpo de Cristo, o que nós precisamos fazer para servir a Ele na igreja local? Lembrando que cada um de nós recebemos dons espirituais no momento que aceitamos a Cristo. Não confunda dons espirituais com talento. Talento você nasce com ele e você desenvolve com o tempo. Eu nunca imaginaria que a minha filha ia tocar piano. E ela foi aprendendo, se interessando, de repente está aí, está tocando, está buscando aprender mais. Há aqueles que de repente pintam uma parede e fica linda, é um grande pintor. Mas isso não é dons. Os dons são dados no momento que você se torna parte dessa igreja. Você se torna filho e filha de Deus. Mas precisamos colocar em prática, amados irmãos. Como eu posso então ser uma ajuda para a minha igreja local? Quando eu falo para a igreja local, para os santos que estão aqui, não para o prédio, não para o nome Vitória, mas um para o outro. Como nós podemos ser úteis? E como podemos ser úteis até mesmo na mão do nosso Deus? Então, olha, o que eu posso fazer por minha igreja? É a pergunta dessa noite. Em primeiro lugar, lembrando que a minha igreja é uma extensão da minha família. A igreja não é somente aqui, também é na minha família. Por isso que devemos pregar o evangelho para os nossos filhos, orar para que eles se convertam, porque ela é uma extensão da igreja local aqui. Diz a palavra de Deus: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2:26. Eles estavam unânimes no templo, mas também de casa em casa. Então a casa é uma extensão da igreja. Faça da tua casa um aprisco. Esse aprisco aqui, local, abre de quinta, muitas vezes de sábado e domingo. Mas o restante dos dias da semana, faça da tua casa um aprisco. Bom, em primeiro lugar, a minha igreja precisa da minha presença, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus 10:25. A nossa igreja precisa da nossa presença. A igreja é a igreja quando estamos reunidos. Amados irmãos, são poucos os dias que esse templo abre suas portas. Aproveite esse privilégio. Estamos vivendo em pandemia e nós estamos abrindo a porta. Eu vejo que os irmãos estão acreditando que Deus está cuidando de vocês. Precisamos
então, ser presente na casa de Deus. Eu fico triste como pastor, servo do Senhor, quando eu vejo cadeiras vazias, porque eu sei que cada família marca o seu lugar. Já reparou nisso? Quando eu olho aqui para a minha direita, eu sei que é a família do Botão. É aqui, muitas vezes. Quando eu vou lá para o fundo, a família do André. E aí parece que tomam conta, né, de um lugar. É triste quando eu sinto a falta de vocês. Então, quer ser uma bênção na casa de Deus? Marque presença. Marque presença. Seja fiel nessa área. Alguns querem escolher o culto. Eu vou no culto da manhã. Eu vou no culto da noite. Já basta. Erro. Deus requer para os seus dispenseiros que Ele nos encontre o quê? Fiéis. Fiéis, marcando presença na casa de Deus. Isso é importante. Segundo, a minha igreja precisa da minha participação. Precisa da minha participação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Quer ser uma bênção? Diga: Senhor, eis-me aqui, usa a mim. Eu quero ser usado, eu quero participar. Irmãos, como é difícil quando nós temos algo para fazer na igreja e pede ajuda, todo mundo fica assim, parecendo que dá até para escutar os grilinhos. Cri-cri, cri-cri. Escuta até o tic-tac. Ninguém se manifesta. Mas não é diferente com as crianças. Quando nós pedimos para as crianças, lá no cultinho embaixo, quem quer segurar o cartaz? Um monte de mão, eu tio, eu. Quem quer entregar folheto? Eu pastor, eu quero. Aí nós entendemos quando Jesus disse que devemos ser como as criancinhas, porque elas herdarão o reino dos céus, porque elas têm esse desejo de participar, de querer fazer. Eu gosto da nossa igreja, eu vejo que a nossa igreja é uma igreja que gosta de participar. Eu sei que quando começarmos a colocar em prática a lista dos departamentos, vocês vão participar. Mas quer ser útil no corpo de Cristo? Participe, porque não vai ser em vão o que você fizer. Olha o que diz ali, na palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes. Seja, constante, sempre a mesma coisa, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Isso é importante. Quarto, a minha igreja precisa da minha contribuição. Precisa da minha contribuição. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aos que dá com alegria. 1 Coríntios 15, 58. Algumas igrejas, para não darem o seu dízimo, dizem que isso é do Antigo Testamento e não do Novo. Querem até brigar com relação a isso. Realmente, o dízimo e as ofertas nasceram no Antigo Testamento, lá no início com Abraão. Na realidade, podemos ver isso acontecendo até mesmo com Caim e Abel, quando ofertaram ao Senhor, entregando aquilo que eles tinham. Mas nós acreditamos biblicamente que o dízimo e as ofertas adentram no Novo Testamento, e podemos ver isso quando o próprio Jesus, ele confronta os fariseus, dizendo: hipócritas, dai dos seus dízimos da hortelã, disso, daquilo, vem com o coração, mas a boca está cheio, de palavras torpes, que não agrada ao Senhor. E podemos ver também ali no início da igreja primitiva, a situação, eles vendendo suas posses e entregando o que era para entregar diante do Senhor. Contribuir, amados irmãos, não tem como uma casa, hoje em dia, ter culto à noite se não houver as luzes. Não tem como ficar aqui sem muitas vezes não ter aí
esse ar-condicionado ou as janelas abertas para que o vento entre. Não tem como o missionário ir lá no campo, que é onde nossas pernas não alcançam e nossos braços não alcançam, não tem como se a igreja não for mantenedora desses missionários. Tudo isso entra no termo contribuir, não é? Contribuir, entregar aquilo que é de Deus. O livro de Malaquias é bem forte quando o Senhor diz para o povo judeu, olha, quando eles perguntam, no que roubamos? Ele diz, me roubais nos dízimos e ofertas. Deixo de entregar aquilo que é para entregar e entrego as sobras ao Senhor. E eu, já preparado por Deus, trouxe já uma mensagem falando sobre isso, que o povo de Israel estava entregando os animais coxo, doente, cego, porque eles não queriam entregar o melhor para o sacrifício. Temos que cuidar, amados irmãos, para não entregar as sobras para o nosso Deus, as sobras para o nosso Deus, mas sim entregar o que é dele. Ele é o nosso mantenedor, é Ele quem nos dá o trabalho, é Ele quem nos dá a vida, é Ele que enche os nossos celeiros, amém? Nós não queremos ser uma igreja mercenária, pregar sobre prosperidade. Eu tenho convicção que Deus é quem me sustenta, mas o que eu quero ensinar, o que é bíblico, contribuir, fazer parte da igreja local, é importante. Quinto, a minha igreja precisa do meu testemunho, precisa do meu testemunho. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, do que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5:13. A nossa igreja local precisa do nosso testemunho. Não tem como viver em cima do muro ou na moita, não tem como falar, sabe, infelizmente ser como Pedro negando a Cristo quando apontaram o dedo e falaram, você estava entre ele, e ele não. Acontece muito isso, por vergonha, não querer falar de Cristo para os amigos, não querer dar testemunho, talvez fique com vergonha quando alguém no trabalho descobre que você é cristão. Precisamos dar bom testemunho, lembrando que nós somos a extensão da igreja lá fora. Há muitos cristãos que dizem ser filho e filha de Deus, mas está consumindo bebida alcoólica, está fumando, está indo em balada. Muitos que dizem ser cristãos estão aí fornicando, vivendo uma vida que não agrada a Deus. Que corpo de Cristo é esse? Temos que fazer separação. Santo, santo, santo é o Senhor. O óleo não se mistura com a água, o santo não se mistura com o profano. Não tem como viver as duas coisas. Ou você serve a um Deus ou ao outro. Ou você serve a Deus ou a Satanás, que é o pai da mentira. É triste, que testemunhos estamos dando lá fora? Quando há as festas de final de ano, muitas festas onde há cristãos, é como se a casa fosse do incrédulo, onde há piadas sujas, palavrões, onde a bebida alcoólica toma conta de tudo. Cuide, irmão, cuide para não ser uma pedra de tropeço, porque outros estão olhando para você, outros estão observando você. Temos que cuidar com isso. Ser um verdadeiro testemunha de Cristo é viver Cristo em nossas vidas, amém? É viver Cristo. Cuide, somos pecadores, erramos, sim, Deus conhece a nossa fragilidade, mas precisamos cuidar do nosso testemunho cristão, isso é importante. Não podemos ser crentes de finais de semana, não podemos ter lá no nosso armário, no nosso guarda-roupa, a fantasia de crente. De repente, você sai da igreja e veste lá também a roupa do mundo. Irmãos, Deus fala de vestimenta assim na casa dele, fala. E sabe qual é a moda de Deus? A modéstia.
E sabe o que é a modéstia? É não chamar atenção para o próprio corpo. Isso eu falo para homem e para mulher, porque tem homens também que andam com uma calça que parece a vácuo, para qualquer um. A modéstia é não chamar atenção para o próprio corpo, é não usar do próprio corpo para que outro tropece quando olha para você na rua. Então, ser crentes finais de semana e ser crente, não ser crente nos outros dias, não agrada a Deus, se você é uma igreja. E por último, a nossa igreja precisa do nosso amor. Precisa do nosso amor. Como nós estamos pregando, sem santidade, sem perseverança, sem amor, não tem como servir ao Senhor. De toda essa lista, se a nossa igreja não viver o maior dom falado, por Deus através de Paulo, em 1 Coríntios 13, de nada tem valor, de nada. Paulo usa ali de uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero. Para ele falar sobre o dom do amor, ele exagera. Ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda isso, ainda que aquilo, se eu não tiver amor, de nada adianta. De nada adianta. Ele usa então de um exagero para falar, olha, nada supera o amor. Não adianta você contribuir sem amor, não adianta você estar aqui presente sem amor, não adianta você ter testemunhos sem amor, não adianta gratidão e nem oração, se não haver amor. E amar é o segundo maior mandamento também deixado por Deus. O primeiro é amar a Deus, e o segundo é amar a quem? Ao nosso próximo, aos nossos irmãos. A igreja que não ama, ela endurece, ela pedrifica. Quantas vezes você tem derramado lágrimas pelas almas perdidas? Quantas vezes passou na sua cabeça em ir em algum hospital para ir lá orar com os parentes que estão chorando ali na espera? Amados irmãos, eu precisei ir de madrugada por causa de uma cólica renal, e eu lá esperando ser atendido, teve uma mulher que foi chamada lá dentro e ela saiu em pranto, porque ela perdeu a pessoa que ela amava. Estava lá chorando, triste. Amar é demonstrar isso em prática, colocar em prática, derramar lágrimas pelo teu próximo, cuidar um do outro. Isso é amor, isso é amor. Nós estamos vivendo realmente isso como igreja? Lembra que a verdadeira igreja é aqueles que aceitaram a Cristo, reunidos como uma assembleia, convocados para sair do sistema do mundo, chamados para parar de pecar e para servir nessa igreja local. Você está pronto para consagrar a sua vida, se realmente você é uma igreja? Se você faz parte dessa igreja? A igreja é um organismo vivo, e ela existe porque estamos aqui reunidos nessa noite. Que Deus nos abençoe e vivamos esses princípios em nossas vidas. Mas esses princípios, sem amor, de nada adianta.